E para falar sobre a situação ainda, principalmente os impactos econômicos dessa guerra, dessa invasão da Rússia na Ucrânia, quem está com a gente aqui no estúdio é o advogado especializado em Direito Econômico Internacional, mestre em Direito pela Harvard Law School, também doutor em Direito Econômico pela USP, Emanuel Pessoa. Bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, o prazer é todo meu. É muito bacana a gente poder estar aqui. A rádio, né, ainda é um instrumento muito forte no Brasil e às vezes as pessoas não pensam nisso, mas tantas horas no trânsito e essa capacidade sensacional de informar, de entreter, de distrair. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela participação, professor. A gente acompanhou, né, entre os discursos mais recentes, a gente tem várias reuniões acontecendo e definições ainda a respeito dessa situação da Ucrânia e da Rússia. E no discurso que fez ontem à noite, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a Rússia está mais isolada do que nunca. Tá mesmo, professor? O que significa isso na prática? A Rússia está bem isolada e o Joe Biden está bem difícil de ler, até um discurso no papel. Ele foi falar do cerco de Kiev e aí mencionou o povo iraniano e não o povo ucraniano. É impressionante. A respeito do isolamento da Rússia, a gente tem que levar em consideração o seguinte. É verdade, a Rússia está mais isolada, as sanções foram muito fortes. Isso vai ter realmente consequências fortes na economia da Rússia, mas fora a queda de mercado acionário, alguma escassez de produtos internacionais, essas sanções elas não têm um efeito exatamente imediato. Serão sanções que têm efeito de médio prazo. Então, se realmente os Estados Unidos quisessem ter atingido a Rússia de forma fatal e imediata, os Estados Unidos iriam abrir mão das suas reservas ou iriam subsidiar petróleo da OPEP, aumento da produção da OPEP, para derrubar o preço do barril do petróleo fortemente, porque o Vladimir Putin ele se sentiu efetivamente capaz de fazer isso. Ele teve renda, dinheiro, disponibilidade e reservas até para se sentir corajoso o suficiente para peitar todas essas sanções, porque o preço do petróleo relativamente alto nos últimos anos permitiu a ele, como a Rússia produtora de 11% do petróleo mundial, acumular centenas de bilhões de dólares, aliado ao fato de que a Rússia é a maior vendedora de gás natural para a Alemanha. Então a Alemanha, mais de 50% do gás natural que a Alemanha consome, a Alemanha importa da Rússia, a França 35%, a Itália 46%. Então existem aí centenas de bilhões de dólares, de euros, que vieram diretamente dos países europeus e que é o dinheiro que o Putin usa hoje nessa guerra. Então está tudo interconectado, não adianta a gente ter o pensamento de que o Putin do nada teve esse dinheiro. Esse dinheiro veio da União Europeia, e desde 2014, como ele já vem ameaçando a questão de invadir a Ucrânia se ela tentar entrar na OTAN, não tem como a gente dizer que já não era conhecido. Então os países europeus, ao mudarem suas matrizes energéticas para o gás natural russo, já sabiam que poderiam estar financiando Vladimir Putin. E se não soubessem, meu Deus, que confirmação de que o Ocidente hoje não tem líderes de visão. Agora, há como ainda, então, na sua opinião, há como ainda apertar ainda mais a Rússia, caso haja, por exemplo, uma contenção dos preços do petróleo, um aumento de oferta de petróleo dos outros países produtores e talvez até um aperto maior em relação ao próprio sistema financeiro? Hoje a Agência Internacional de Petróleo diz que disponibilizar, se não me engano, mais 60 milhões de barris de petróleo para garantir o preço. Isso é um bom sinal. Mas o preço já está em 113. Já bateu em 113 dólares. Esse é o ponto, esse é um bom sinal, mas isso não é suficiente. O que resolve o problema? Quem resolveria o problema era se a Arábia Saudita, que é a maior produtora, girasse a torneirinha e realmente inundasse o mercado com petróleo. Por que não acontece isso? Às vezes as pessoas não percebem, tá? Se você pensar hoje, era o melhor dos mundos para a Arábia Saudita e para outros países produtores de petróleo que o petróleo chegasse a 500 dólares. Verdade? Não. Porque a partir de um certo ponto que o petróleo se torna caro, as alternativas ficam baratas. Você tirar os hidrocarbonetos da quebra da pedra de xisto, que é uma tecnologia que os americanos usam muito, chamado fracking, né? Fracionamento. E também a transição para a economia verde, ela se aceleraria muito rapidamente se o preço do barril do petróleo explodisse. Então, os países produtores de petróleo, ao contrário dos anos 70, em que eles jogavam o preço na estratosfera porque não tinha alternativa, hoje eles são extremamente cautelosos, porque se eles aumentam muito o preço do petróleo, as indústrias, as pessoas, os governos
vão ter um incentivo econômico de fazer a transição para a economia verde muito mais rápido. Inclusive, talvez, do ponto de vista geoestratégico, a gente perceba em alguns países da Europa inicialmente um aumento de consumo de carvão para poder escapar da Rússia, mas ao mesmo tempo o investimento vai ter investimentos maciços sim na transição mais acelerada para a economia verde com recursos domésticos para evitar essa dependência da Rússia. Agora, professor, de que forma que o Irã poderia entrar nessa jogada? Aí você tem um avanço do acordo, né, para você tentar diminuir aquelas barreiras comerciais que foram feitas ao Irã e com isso aumentar também a oferta de petróleo. Isso teria algum impacto relevante? Teria, efetivamente teria. O Irã é capaz de aumentar bastante a produção, o Irã é capaz de fornecer bastante petróleo, só que o problema é o seguinte, você contratar problema futuro. Para que você vai contratar um problema futuro? Se você sabe que o regime iraniano ele também tem essa inimizade geopolítica com o Ocidente. Então, se você vai aumentar a compra de oferta, se aumenta a compra de petróleo iraniano, você está enviando mais dólares, está enviando mais euros, está enviando mais qualquer moeda forte que seja para o Irã, que no futuro esse dinheiro pode ser utilizado para financiar os ataques contra os países ocidentais. Então, assim, o Irã seria uma alternativa de emergência? Seria, mas aí você está empoderando um novo inimigo para uma batalha futura. Acho que não faz muito sentido. Existem muitos países que são capazes de aumentar a produção. O Brasil mesmo seria capaz de aumentar a produção. É uma questão de ter mais investimentos. Os Estados Unidos têm muita capacidade de aumentar a produção lá até mais rapidamente. Obviamente o que vai acontecer é que o Joe Biden teria que dar um retornozinho para trás nas promessas dele de reduzir rapidamente a utilização de carbono. E isso seria um problema porque nós sabemos que o Joe Biden é praticamente um refém da ala mais esquerdista. Não é nenhum problema ser de esquerda ou de direita. Isso aí não existe luta política aqui, a gente respeita todo mundo, mas essa ala mais ultra-esquerdista do Partido Democrata é um negócio totalmente deletério, porque é um pessoal que não tem pé na realidade. Aliás, os extremos não têm pé na realidade, né? Não interessa qual a tua corrente política, quando você olha os extremos, eles têm uma razão de ser, do termo extremista ser pejorativo. Então, como ele é refém dessa ala esquerdista, extremista do Partido Democrata, vai ser muito difícil que ele aumente a produção de combustíveis fósseis no curto prazo sem enfrentar batalhas políticas desgastantes. E para nós aqui no Brasil, a gente tem a questão dos fertilizantes que a gente importa da Rússia, temos a questão também do próprio petróleo, do próprio preço do combustível. A gente vai ter que encarar mesmo aumento de preço aqui, mais inflação por conta desse conflito? Não existe a menor possibilidade de que o Brasil não tenha que enfrentar uma inflação muito mais alta em função dessa questão dos combustíveis. É bom que a gente entenda o seguinte, rigorosamente, o grande problema é que por mais que as pessoas digam, por exemplo, eu vejo, é interessante, a gente precisa acabar um pouco a hipocrisia. Às vezes a gente vê aquelas pessoas que vão ali e fazem um protesto contra a utilização de hidrocarbonetos, fazem a discussão, mas a pessoa está usando o iPhone, tem lá componente plástico vem do petróleo. A pessoa vai de bicicleta, que ela é feita de plástico, tem a questão do petróleo. Aí você vê, por exemplo, John Kerry, que é o enviado especial do clima dos Estados Unidos, ele fica todo o tempo falando da questão do clima. É um cara sem pé na realidade, porque nesse problema da Ucrânia, ele, em vez de lamentar o sofrimento do povo ucraniano, em vez dele lamentar questões efetivamente importantes de geopolítica, o que ele foi lamentar? Que ele achava que essa situação podia fazer com que o Putin saísse, deslocasse a atenção das discussões sobre o aquecimento global. E é o mesmo cara que voa 30, 40, 50, 100 vezes por ano no jato executivo da mulher dele, queimando o petróleo. Então, para a gente colocar muito claro, o petróleo então não é só a gasolina na bomba, o petróleo não é só preço da passagem de ônibus, ele afeta toda a cadeia. Então o que acontece? Aumenta o preço do petróleo no mercado internacional, um aumento como esse vai dar mais de 16% de aumento total desde o início da guerra, você vê que vai aumentar aí já o mais imediato na bomba, porque o preço é alinhado com o mercado internacional, depois aumenta, além disso, o preço das passagens de ônibus, aumenta o preço das passagens aéreas, aumenta o preço do frete e tudo isso é repassado para o consumidor. E sabe qual é o grande problema disso, que no final do dia as pessoas não conversam? É que isso afeta majoritariamente os mais pobres. Tive outro dia num debate com um professor muito bom, fiquei impressionado, bastante inteligente, mas o professor disse uma coisa que eu discordei dele e depois ele veio dizer realmente faz sentido. O que acontece?
o dólar vai sofrer aqui no Brasil pressões para desvalorizar. Talvez essas pressões sejam contidas pelo nosso aumento da taxa de juros. Mas o que vai ocorrer é o seguinte: com o aumento do valor das commodities no mercado internacional, o professor dizia corretamente que para o Brasil o agregado é positivo. Tá bom, o agregado quer dizer que nós vamos ganhar mais dólares e dinheiro do que nós vamos perder nessa história. Mas sabe qual é o grande problema disso? Esse dinheiro vai todo para os grandes produtores do Brasil ou para as empresas que compram essa produção e exportam. E no final do dia os prejuízos vão ser sofridos principalmente pelos mais pobres. Porque quando você é classe média alta, você é rico, ou até mesmo classe média média, você tem acesso a muitos instrumentos financeiros que te permitem, em momentos de crise, na verdade, ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro, não tem o que falar. Eu não sou agente financeiro, isso não é uma recomendação, isso tem que ser dito muito claro, regras da CVM, mas o fato é que empresas como a Petrobras, empresas Seara, empresas produtoras de grãos, essas empresas vão ter valorização no mercado de ações no curto prazo. É impossível que não tenha, o preço da commodity subiu. Uhum. Mas, professor, por outro lado, o agronegócio não pode sofrer muito com a questão dos fertilizantes? A gente importa 90% dos fertilizantes 80, né? 80, 90, assim, dos fertilizantes da Rússia. Apesar do Brasil se manter ali numa posição meio neutra, vai enfrentar barreiras de transporte desses fertilizantes, sim, de certeza. Pagamento, com esse banimento da Rússia, desse sistema de pagamento internacional SWIFT. Como é que a gente vai fazer? Qual o impacto disso para os nossos alimentos e até para essas exportações também? Vamos colocar isso de outra maneira, só para finalizar a questão anterior que é importante. No final do dia, as empresas vão receber o dinheiro e sobra para o consumidor o quê? O pagamento da comida mais cara. Então, o pai de família que vai pagar agora 10, 15% da comida mais cara, a mãe de família, eles não estão ganhando 10, 15% a mais. Então, mas aí vai ter inflação, vai corrigir o salário de todo mundo. Desculpa, a gente sabe como esse filme termina. O salário nunca é corrigido na mesma velocidade de proporção da inflação. E a maneira que a inflação é medida também é, obviamente, que não é a real do dia a dia, é muito pior. Questão dos fertilizantes. Nós importamos 80% de todos os fertilizantes que utilizamos. Dessa importação, cerca de 24% vem da Rússia e cerca de 6% vem da Bielorrússia, que é o país que está ajudando a Rússia nessa invasão. Então, se você olhar no mapa, fica a Rússia gigantesca, a Bielorrússia e a Ucrânia fica ao sul da Bielorrússia. Tá? Então, o que acontece aqui? A Bielorrússia já não está conseguindo exportar fertilizantes. A Bielorrússia vai se arrebentar, porque 20% do PIB da Bielorrússia vem disso. Por que ela não consegue exportar? Porque a exportação da Bielorrússia é por terra pelos países bálticos para chegar no porto. Não tem mais essa opção. Os países bálticos são da União Europeia e são da OTAN. Disseram, filho, aqui não passa. E quanto à questão da Rússia, a gente ainda consegue comprar os fertilizantes de lá, ainda existe estoques e tudo, mas daqui a pouco vai ter o problema. Qual? Aviões russos não podem passar pelo espaço aéreo de vários países. Nós teríamos que mandar um avião neutro, que encarece logística. Então é óbvio que o fertilizante vai ficar mais caro. O fertilizante fica mais caro, acontecem duas coisas. Ou cai a produtividade do agronegócio brasileiro, porque vai ter menos fertilizante, isso significa menos exportação significa menos dólares significa câmbio desvalorizado. Câmbio desvalorizado significa comida mais cara, porque o produtor ele deixa de vender no mercado doméstico para vender no mercado internacional, então para vender aqui ele tem que chegar num preço igual, próximo do mercado internacional. Então, falta visão estratégica ao Brasil. Nós somos grandes produtor rural, dos maiores do mundo. Se você for pensar em proporção à área agricultural do Brasil para a área livre, deve ser o maior do mundo em capacidade de produção, mas não houve pensamento estratégico para que o Brasil pudesse efetivamente ser autossuficiente em fertilizantes. E era, né? Nos anos 90 era. Então, o que acontece com o Brasil, que é uma desgraça? O Brasil ele vive ciclos de commodities, né? As commodities, quando elas entram muito, o Brasil diz, não, nós temos câmbio flutuante. Tá bom, quando você tem câmbio flutuante, entrou muito dólar, a moeda desvaloriza. Eu vou te dar um exemplo. Eu em 2011, 2012 morei nos Estados Unidos quando eu fiz meu mestrado lá em Harvard. Legal. O dólar em 2002, 2003 era 4 e alguma coisa. Na época da eleição do Lula chegou a ser, acho, 4,80, não me recordo. Eu cheguei nos Estados Unidos com dólar 1,70. 1,70. Os americanos achavam que a gente era milionários ricos, achavam que todo mundo no Brasil era sheik árabe, porque só tinha brasileiro. E com dólar 1,70 realmente vai, se você conseguir uma passagem num preço bom, vai todo mundo. Se ganha pouco, vai. Por quê? Porque isso é mais barato que consumir aqui. Então, quando você tem esse ciclo de commodities que a moeda brasileira tem supervalorização, a indústria nacional não consegue competir com a indústria estrangeira.
aí a indústria nacional quebra. Para quebrar é fácil, porque aí depois, quando a moeda desvaloriza de novo, essa indústria não volta automaticamente, essa indústria não tem um carrinho, essa indústria ela já quebrou, ela já ficou, os equipamentos sobre ela já ficaram obsoletos, já houve pagamento de tanta coisa em direito trabalhista, tributação. Então essa empresa não volta imediatamente. Então, como ela não volta imediatamente, os nossos ciclos de commodities são terríveis, porque o Brasil não faz a lição de casa de guardar parte desses dólares fora em um fundo soberano ou de controlar mais o câmbio. Veja que todos os países asiáticos que têm desenvolvimento industrial, eles controlam a taxa de câmbio para impedir justamente essa supervalorização do câmbio de seus países quando tem um grande ingresso de dólares, que é o que a gente chama de doença holandesa. Então o Brasil sofre de doença holandesa. Eu, por exemplo, tenho umas amígdalas gigantescas. Então, mais ou menos a cada 2, 3 meses eu tenho que tomar antibiótico. Já chego na farmácia, tem a farmácia que eu sempre vou, já disseram, problema na garganta. É isso mesmo, acontece com frequência. O que é o problema das amígdalas do Brasil? É a doença holandesa, acontece toda hora. Então, nos anos 90, que o real era muito valorizado em relação ao dólar por boa parte dos anos 90, na época do câmbio fixo, e depois com o câmbio flutuante aconteceu isso nos anos 2000, bastante, 2000 e pouquinho, 2011, 12 também, o Brasil tem o problema que sucateia o seu parque industrial, o que é uma desgraça. Porque nos anos 80 o Brasil já foi um dos maiores potências industriais do mundo. Se eu não me engano, era Estados Unidos, Japão, União Soviética, Alemanha e Brasil. O maior parque industrial da Escandinávia como um todo, por exemplo, era São Paulo. Então, eu acho que assim, quando um país perde a sua capacidade industrial, é uma completa imbecilidade, porque é a indústria que está... A pesquisa fina de tecnologia, ela é feita basicamente na indústria. Então, países de alta capacidade industrial, eles naturalmente vão se tornando tecnologicamente mais avançados. Veja, a China começou com a indústria de quinquilharia, porcaria. Eu lembro que quando eu era criança, era toda porcaria que você comprava era made in Taiwan, made in China, né? Era isso. Só que eles acumulam dinheiro com isso. E esse dinheiro acumulado, em algum momento, ele se reverte em pesquisa. Essa pesquisa aumenta o valor do bem agregado. Que é aí que é o pulo do gato, então, né? Reverter esse dinheiro em pesquisa. Mas é natural, porque o empresário, se ele não tiver com os pulsos amarrados, como ele é muitas vezes amarrado pelo governo, o empresário quer lucrar mais. Para lucrar mais, ele vai vender produto de maior valor agregado. Você pode olhar... Eu vou até falar uma analogia que pode ser estúpida, seria a gourmetização da produção industrial. Quanto mais gourmetizado, ou seja, mais bonita, mais tecnológica, mais cheio de detalhes a produção industrial, mais caro é o produto industrial. É igual o cara lá que vende o cachorro quente, que devia custar, sei lá, o dogão prensado no metrô hoje é uns 5, 6 reais, já faz um tempo que eu não como o dogão prensado do metrô, mas deve ser mais ou menos por aí o mais simples. Mas se você for numa dessas lanchonetes badaladas de São Paulo, a mesma coisa, provavelmente a mesma carne, talvez um pão até inferior, mas porque é bonitinho, pintadinho, o cara lá faz um desenhozinho com a maionese, o ketchup, bababá, o cara cobra 15, 20. Gourmetizou o negócio, 30, é um absurdo. Então a produção industrial, quando ela é mais intensificada, mais desenvolvida, dá para brincar que é a gourmetização. A diferença é que realmente tem mudanças sensíveis e não só cosméticas. Eu quero agradecer muito ao Emanuel Pessoa, advogado especializado em Direito Internacional, Direito Econômico Internacional, mestre em Direito pela Harvard Law School, doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, bacharel e mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado por ter vindo ao nosso estúdio, ajudado a gente a compreender um pouco melhor os impactos econômicos dessa guerra. Volte sempre, vamos contar com as suas análises. Poxa, muito obrigado e como eu disse, né, tá na rádio é baita privilégio. Eu pelo menos estou extremamente feliz, para mim aqui é uma grande realização. Então, o mesmo que você disse para mim, conte comigo sempre que você quiser. Obrigado. Muito obrigado. E todos nós, nossa audiência, vocês, o pessoal aqui do trabalho, fiquem com Deus.